Bom, gente, boa noite. Meu nome é Ana Carolina, eu sou discente do 4º e hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre trombose venosa cerebral. Vai ser uma discussão, assim, bem rápida, porque não é um assunto que é muito extenso, também não é uma condição muito prevalente, muito incidente, mas é sempre importante a gente ter conhecimento, né, sobre fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento, para que a gente possa reconhecer precocemente e tratar precocemente quaisquer pacientes que a gente possa ver com essa condição. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que as ideias, argumentos e opiniões que eu apresento aqui, elas são de responsabilidade única e exclusiva minha e que não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Iniciando, então, a discussão sobre trombose venosa cerebral, em alguns momentos eu vou me referir à condição como TVC, para facilitar, pela definição. Então, o que seria a TVC? Né? Seria uma doença cerebrovascular que vai comprometer seios venosos ou veias cerebrais, e aí, com isso, vai causar um prejuízo à drenagem venosa do cérebro. Em relação às outras doenças cerebrovasculares, a TVC ela não é tão comum, então ela corresponde a cerca de 1 a 2% dos casos de acidentes vasculares cerebrais, mas quando a gente pensa no grupo de pacientes do sexo feminino e jovens, já é uma causa mais importante ali de acidentes vasculares cerebrais, e além disso, apesar de estar geralmente associada a um bom prognóstico, é uma condição que é potencialmente fatal, então é importante que seja diagnosticada e tratada precocemente, por isso que a gente sempre deve ter em mente e fazer a suspeição dessa condição quando a gente estiver diante de um quadro clínico sugestivo. Epidemiologicamente falando, é importante a gente saber que a gente tem 2 estudos, né, importantes quando a gente pensa em aspectos epidemiológicos de TVC. A gente tem o International Study on CVT, que é o ISCVT, que foi a maior colaboração multicêntrica com pacientes com TVC sintomática acima de 15 anos de idade, e a gente tem um estudo pediátrico, né, que é o CPISR, que está mais voltado para a população pediátrica cometida pela TVC. Os resultados são que a gente tem uma incidência anual de 5 casos por 1 milhão de habitantes, então realmente é uma condição que não é tão comum. Quando a gente fala de população pediátrica, essa incidência ela é um pouquinho aumentada, então cerca de 6,7 casos por milhão de habitantes. É uma condição que é mais comum em mulheres, então 3 mulheres afetadas para cada homem, isso porque a gente tem algumas condições protrombóticas que são inerentes ao sexo feminino, né, então condições de gestação e puerpério são estados protrombóticos, e o principal é o uso dos contraceptivos orais combinados, né, que tem como principal vilão o estrogênio, que aumenta fatores pró-coagulantes, reduz fatores anticoagulantes e aí causa um desbalanço na cascata coagulatória. A média de idade de acometimento desses pacientes é de 37 anos, então quando a gente compara com as outras doenças cerebrovasculares, especialmente as tromboses de origem arterial, a gente tem um acometimento de pacientes mais jovens, sendo que as tromboses arteriais, elas costumam acometer pacientes mais velhos, né, de pacientes já idosos. E com relação à TVC pediátrica, a gente precisa saber que acomete principalmente crianças abaixo de 1 ano de idade. Como eu falei, a gente tem uma incidência um pouquinho aumentada em relação à TVC em adultos, e nessas crianças a gente costuma ter uma apresentação clínica um pouco diferente, a gente tem um predomínio de convulsões, como eu vou falar mais à frente. Outros fatores de risco, além dos que foram apresentados no slide anterior, são condições que podem fazer com que a gente tenha ativação de cascatas protrombóticas, né, ativação de mecanismos protrombóticos na região dos seios venosos. Então, câncer, trombofilia, sejam trombofilias adquiridas ou genéticas, as trombofilias genéticas mais comumente implicadas são a mutação no fator 5 de Leiden, mutação no gene de protrombina, deficiência de proteína C e S. A gente pode ter também infecções locais, então região de cabeça e pescoço, infecções em seios paranasais, em ouvidos, em boca, em olhos, levando a esse quadro de TVC. As próprias infecções sistêmicas, né, então hoje em dia a gente está vivendo a pandemia do Covid-19 e já existem estudos que mostram uma possível relação entre o COVID e um aumento da incidência de trombose venosa cerebral relacionada a essa infecção, mesmo em pacientes que não tinham nenhum histórico de eventos tromboembólicos, em pacientes que aparentemente não têm outros fatores de risco, a não ser infecção pelo COVID, então tem sido também um fator de risco potencialmente importante, e traumas locais, né, que podem levar a esse aparecimento protrombótico nessas regiões. É importante a gente fazer pesquisa desses fatores de risco, porque, na maior parte dos casos, os pacientes eles vão apresentar um ou mais desses fatores. Isso já nos auxilia na conduta diagnóstica, na investigação do quadro. Sendo que apenas a minoria dos casos vai ser idiopática. Então, em 10% das crianças e 13% dos adultos, a gente não vai conseguir encontrar um fator subjacente que pareça estar relacionado com a gênese dessa trombose venosa cerebral. Fazendo uma retomada de anatomia, né, dessa drenagem venosa cerebral, que é bem pertinente relacionado ao assunto, a gente sabe que a drenagem venosa cerebral ela vai ser feita por veias cerebrais, que se dividem ali em sistemas superficial e profundo. Essas veias, elas drenam o sangue venoso para os seios venosos, que também são chamados de seios da dura mater, e esses seios venosos, por sua vez, eles confluem aqui na região da confluência dos seios, dão origem aos seios transversos,
E esses seios transversos, eles guiam o sangue venoso até que esse sangue ele caia na circulação das jugulares internas, né, que são as principais veias responsáveis por receber o aporte venoso cerebral. Quando a gente fala dos seios venosos, eles são basicamente originários ali, eles se encontram entre as paredes externa e interna da dura mater, eles vão ser recobertos por endotélio, né, e esses seios, eles têm importância justamente por conta dessa drenagem venosa. A gente tem aqui, por exemplo, o seio sagital superior, que está localizado na margem superior da foice do cérebro, e é o seio mais acometido na trombose venosa cerebral. Esse seio sagital superior, ele vem aqui, né, da região da margem superior da foice do cérebro até a confluência dos seios, que se encontra aqui. A gente tem o seio sagital inferior, que é esse daqui menorzinho, que está na margem inferior da foice do cérebro, que drena aqui para o seio reto, que também acaba confluindo aqui com os outros seios. Nós temos os seios transversos, que são pares, né, então a gente tem o seio transverso direito e o seio transverso esquerdo, que se originam na região da confluência dos seios. Eles seguem aqui pela região de inserção da tenda do cerebelo no osso occipital, e na região petrosa, né, do osso temporal, eles originam os seios sigmoides, que são justamente esses seios aqui com um formato de S, e que são eles que vão conduzir finalmente o sangue para as veias jugulares internas. A gente tem ainda o seio occipital, que é um seio pequenininho, que está aqui embaixo, representado. Ele fica aqui na região de inserção da foice do cerebelo, no osso occipital, e ele drena também para a região da confluência dos seios. Existem também os seios profundos, né, com relevância para o seio cavernoso, porque que são pares também, né, porque são estruturas que estão localizadas aqui nessa base de crânio e que têm comunicação com algumas estruturas bem importantes. Primeiro que o seio cavernoso, ele tem comunicação com veia oftálmica superior. A drenagem da veia oftálmica, das veias oftálmicas, vai ser feita, né, vão ser feitas para esses seios cavernosos. Então, tem comunicação com estruturas extracranianas, pode ser uma possível via de infecção. Além disso, tem comunicação também com a artéria carótida interna e com os nervos cranianos, oculomotor, troclear, nervo trigêmeo nas suas divisões 1 e 2 e também nervo abducente. Então, se a gente tem trombose desses seios cavernosos, a gente pode ter uma síndrome que tem características bem típicas, como a gente vai ver mais para frente. Falando então sobre a fisiopatologia, se trata de uma trombose, então a gente vai ter ali um trombo que vai estar em alguma região desse sistema venoso cerebral. Esse trombo ele vai causar uma oclusão dessa drenagem venosa, ele vai ocluir o fluxo sanguíneo, e com essa oclusão do fluxo sanguíneo a gente vai ter um aumento de pressão venosa. Esse aumento de pressão venosa pode se refletir em duas consequências principais. A gente pode ter uma redução de reabsorção de líquor, porque o líquor ele vai ser reabsorvido nas granulações aracnoides que se projetam para os seios venosos, especialmente para o seio sagital superior, e aí se a gente reduz essa reabsorção de líquor, a gente gera um acúmulo de líquor nos espaços ventriculares, e a gente aumenta a pique, ou a gente pode ter também um aumento na pressão capilar venosa, e aí esse aumento na pressão capilar venosa pode gerar ruptura de barreira hematoencefálica, então você aumenta essa pressão, você rompe barreira hematoencefálica, e você facilita a passagem, o extravasamento de plasma do meio intravascular para o meio extracelular, gerando então edema vasogênico, que pode inclusive contribuir para essa elevação de pique. Você pode ter compressões ainda maiores, uma ruptura venosa e capilar, então esses pacientes eles podem apresentar quadros hemorrágicos, e além disso a gente pode ter, pelo aumento também da pressão capilar venosa, uma redução de fluxo sanguíneo cerebral, com redução de perfusão cerebral e surgimento de infartos cerebrais, né, que causam disfunções metabólicas, celulares, com perda de função de bomba de sódio e potássio e surgimento de edema citotóxico. Então, essa é a fisiopatologia da trombose venosa cerebral e é importante a gente ter em mente cada um desses processos que pode acontecer, porque esses processos eles determinam a variabilidade do quadro clínico dos pacientes. Quanto ao quadro clínico, então, a principal uma coisa que a gente tem que ter atenção sobre esse quadro clínico é que ele vai ser bastante variável. Então, vai variar com relação a depender do número de trombos, da localização desses trombos, da idade dos pacientes. Então, por exemplo, a gente vai ver isso mais à frente, mas só para exemplificar, pacientes idosos, eles tendem a ter um quadro clínico não apresentando tanta cefaleia, nem apresentando tantos sinais de hipertensão intracraniana, porque os pacientes idosos eles têm aquela atrofia cerebral característica, né, que permite ao cérebro ter um maior espaço na calota craniana para se expandir. Então, nesses pacientes, geralmente a gente tem mais sintomas de alteração de nível de consciência. Pacientes crianças, né, especialmente neonatos, a gente tende a ter mais convulsões do que em pacientes mais adultos. Então, vai variando conforme a idade do paciente e também conforme a apresentação clínica mesmo, se é um quadro mais crônico, se é um quadro agudo, se é um quadro mais subagudo.
E por isso é que a suspeição e o diagnóstico muitas vezes podem ser difíceis, né? Porque é uma síndrome incomum, é uma síndrome que é uma condição incomum, é uma condição que pode ter um quadro clínico variável, e aí você pode tornar difícil essa suspeição e esse diagnóstico. Iniciando pelo sintoma mais prevalente, que seria a cefaleia. A cefaleia, ela comete ali 80 a 90% das pessoas com TVC, em 80 a 90% dos casos a gente tem cefaleia. Ela comumente é o primeiro sintoma, pode ser o único às vezes, mas geralmente ela vem precedendo os demais sintomas que o paciente vai apresentar. A própria cefaleia, ela pode ter características variáveis também, então, quanto ao início, ela pode se iniciar gradualmente, que é o mais comum. O mais comum é que seja uma cefaleia que se inicia ali, que vai progredindo em intensidade com o passar de dias ou semanas. Pode ser também uma cefaleia aguda, que se inicia e atinge seu pico de intensidade máxima ali em 24 ou 48 horas. Ou pode ser a cefaleia entrovoada, que é aquela cefaleia que é lancinante, né? Ela se inicia e ela atinge seu pico em questão de segundos a minutos. Existem casos em que se reporta, né, a ocorrência de cefaleia entrovoada, mas como eu falei, o mais comum é esse início mais gradual da cefaleia. E quando a gente tem cefaleia entrovoada, né, pode nos levar a pensar em uma hemorragia subaracnoide, mas é importante a gente saber que nesse quadro de TVC, os pacientes eles também podem ter esse tipo de apresentação. Pode ser uma cefaleia localizada ou difusa, e quando ela vem ali acompanhada de hipertensão intracraniana, tende a piorar com manobra de Valsalva, tende a piorar com decúbito dorsal. Muitas vezes pode, inclusive, prejudicar o sono dos pacientes, pode levar a despertares noturnos por conta desse aumento de pique, né, com decúbito dorsal e piora da dor. E aí isso já leva a gente ao debate, né, sobre cefaleia em serviços de emergência. Polly já apresentou uma sessão maravilhosa sobre cefaleia, só lembrando que a cefaleia ela é bastante comum em serviços de emergência, mais comumente vai ser devido a cefaleias primárias, né? Mas a gente sempre tem que ter bastante atenção quando a gente estiver frente a um paciente que está apresentando cefaleia para a presença dos red flags, que são os sinais que nos indicam que aquela cefaleia pode estar se tratando de uma condição secundária. Então, por exemplo, cefaleia que surge em pacientes acima de 50 anos, ou que vem acompanhada de febre, ou de alterações no exame neurológico, que é lancinante, então essa cefaleia entrovoada, ou que tem uma severidade progressiva, todos esses fatores que nos levam a pensar que possa ser uma condição secundária. Uma outra apresentação clínica seria a síndrome da hipertensão intracraniana isolada, em que o paciente, além de apresentar cefaleia, ele apresenta vômitos, então por conta de uma irritação no assoalho do quarto ventrículo, que é a região onde a gente tem ali o centro do vômito, devido a essa hipertensão intracraniana. Podem apresentar alterações visuais também, então obscurecimento visual, perdas visuais, o papiledema, que é aquela alteração no exame fundoscópico, em que a gente tem um inchaço do disco óptico, por conta também dessa hipertensão intracraniana, e mais comumente essa apresentação ela vai vir ali associada a quadros crônicos, então quadros em que o paciente ele vai progredindo, né, e vai tendo progressivamente um aumento dessa pressão intracraniana, combinando nesse quadro. Um outro tipo de apresentação seriam as síndromes focais, em que a gente pode ter tanto déficits focais quanto convulsões. Os déficits focais, eles comumente estão relacionados com lesões parenquimatosas relacionadas a infartos venosos ou processos hemorrágicos. E aí a gente vai ter uma grande variabilidade de acordo com a localização em que a gente está tendo esses processos acontecendo. Eu falei que o seio sagital superior ele vai ser o mais acometido nessa condição, e justamente por isso pode ser muito difícil, às vezes, a gente conseguir fazer essa localização de acordo com o déficit, porque o seio sagital superior ele faz a drenagem de ambos os hemisférios. Então, se você tem processo trombótico nesse seio, você pode acabar gerando déficits que são bilaterais e aí dificulta esse processo de localização. Mais comumente, os pacientes eles vão apresentar mono ou hemiparesias, mas podem ser também déficits bilaterais, como eu disse. Quando a gente tem acometimento, principalmente ali de seio transverso esquerdo, o paciente ele pode apresentar afasia. Menos comumente, a gente tem déficits sensitivos ou alterações visuais. E quanto às convulsões, como eu já tinha dito até no começo, elas vão ser mais comuns em crianças, especialmente em neonatos. Quando a gente pensa em outras doenças cerebrovasculares, as condições elas são mais comuns na trombose venosa cerebral em comparação com essas outras condições. Então, cerca de 40% dos pacientes com TVC vão apresentar quadros convulsivos, que podem ser focais ou generalizados e podem, inclusive, se apresentar como um estado de mal epiléptico. Uma outra forma de apresentação seria a encefalopatia. A encefalopatia está relacionada com quadros mais graves. Então, às vezes, a gente pode ter quadro de TVC profunda, em veias mais profundas, que acometam ali região de núcleos da base, de tálamo. E aí, o paciente ele vai ter como principais manifestações alterações no nível de consciência. Então, ele vai se apresentar comatoso, ele vai ter delírio, vai ter outros déficits multifocais que estão compatíveis com a TVC mais grave. Costuma ser mais comum em idosos e está associado ali a um prognóstico mais reservado nesses casos. Por fim, a gente tem um outro tipo de apresentação, que seria a trombose de seios cavernosos. Como eu tinha reforçado, né, na parte de anatomia, os seios cavernosos,
eles fazem relação com importantes estruturas. Então, se a gente tem tromboses nesses seios, a gente pode levar paralisias dos nervos cranianos que têm relação com seios cavernosos, que são o terceiro, quarto, quinto, nas suas divisões 1 e 2, e o sexto. Então, o paciente ele pode apresentar ptose palpebral, redução de motilidade extraocular, pode apresentar perda de sensibilidade nos territórios de V1 e de V2. Além disso, o paciente ele pode se apresentar também com dor periorbital. E quando a gente tem, como a drenagem da veia oftálmica vai ser feita pelos seios cavernosos, esses pacientes eles podem apresentar também um aumento de pressão intraocular decorrente desse processo. Então, aí, você pode ter uma perda de acuidade visual por conta disso. A trombose venosa de seio cavernoso, ela tem uma relação importante com infecções, que, como eu falei, o seio cavernoso, ele tem uma relação com estruturas extracranianas, então pode ser uma via de infecção, especialmente por Staphylococcus aureus, mas também pode ser por outros patógenos, como Streptococcus pneumoniae, e até mesmo infecções fúngicas. E a gente tem um sinal que é patognomônico de trombose de seios cavernosos, que é quando o acometimento que o paciente estava tendo em um dos olhos, então esse acometimento de ptose palpebral, de redução de motilidade extraocular, dor periorbital, quando esse acometimento, ele em 24 a 48 horas, progride para o olho contralateral. Isso acontece porque a gente tem uma comunicação entre os seios cavernosos direito e esquerdo, pelos seios intracavernosos, e aí o paciente ele pode apresentar essa progressão em 24 a 48 horas, que é patognomônico dessa trombose de seios cavernosos. Que tem um quadro que resume basicamente, né, o quadro clínico que os pacientes podem apresentar de acordo com a localização da TVC. Então, por exemplo, o seio sagital superior, a gente pode ter déficits motores que podem ser bilaterais, como eu falei. No seio transverso, a gente tem afasia quando acomete as áreas da fala. No sistema venoso profundo, a gente tem mais alterações de estado mental, coma. E no seio cavernoso, a gente tem as paralisias afetando os nervos cranianos, dor orbital. Com relação ao diagnóstico, reforçando mais uma vez, né? É uma condição que é incomum, é uma condição que tem um quadro clínico variável, então pode ser muito difícil da gente conseguir fazer o diagnóstico, da gente até pensar que pode ser uma TVC. Mas, de toda forma, esse diagnóstico ele vai começar com anamnese e com exame físico completos. Então, sempre que a gente estiver ali frente a um paciente que tem uma cefaleia, que está com características de cefaleia secundária, tá? Então, por exemplo, uma cefaleia nova, uma nova cefaleia que surgiu, ou então uma cefaleia que mudou de padrão, ou que está associada àqueles outros sinais de alarme, que está também relacionada com sintomas neurológicos, então déficits focais, ou sintomas de hipertensão intracraniana, quadros convulsivos, especialmente em mulheres jovens, a gente deve ligar o alerta porque pode estar se tratando de um quadro de trombose venosa cerebral. Quanto ao diagnóstico, o Merri ele traz, né, que para que a gente possa confirmar o diagnóstico de TVC, a gente precisa lançar mão de exames de imagem que nos permitam visualizar diretamente o sistema venoso cerebral. E aí, para isso, ele fala, podem ser usados angio-TC, angiorressonância, que são exames que parecem ter resultados iguais para o diagnóstico de TVC. Mas quando a gente pensa assim, em unidades de saúde e também em emergências, a gente sabe que o exame mais disponível e mais rápido da gente conseguir fazer seria a TC de crânio, e a TC de crânio ela pode ser útil, né? Apesar dela ser normal em 30% dos casos, ela serve muito para que a gente possa fazer um diagnóstico diferencial com outras possíveis condições que poderiam ser a etiologia do quadro neurológico do paciente e que seriam mais visíveis nessa TC, e ela também vai nos permitir visualizar tanto sinais diretos quanto indiretos. Os sinais diretos, eles são menos comuns, eles estão presentes só em 1/3 dos casos, geralmente a gente tem mais sinais indiretos. Mas é importante a gente saber quais são esses sinais diretos de TVC que podem ser evidenciados em TC de crânio. A gente tem o sinal da corda, ou do cordão, que ele aparece na TC sem contraste. Então, basicamente, está relacionado à presença de material trombosado no interior de uma veia cortical ou de uma veia profunda. E aqui a gente vai ver justamente essa hiperdensidade, que pode ser curvilínea ou pode ser linear, em região de córtex cerebral. Então, é como está sendo representado por essa seta aqui. A gente vê essa região mais hiperdensa na TC, sem contraste, que representa justamente esse material trombosado dentro desse sistema venoso. Esse sinal ele é mais bem visualizado nas 2 primeiras semanas de sintomas, porque é quando o material trombosado ele vai estar hiperdenso. A partir de 2 semanas, o material já começa a ficar isodenso, depois ele passa a ser hipodenso e ele é bem menos visualizado. Tem também o sinal do triângulo hiperdenso, ou o sinal do delta cheio, que corresponde à trombose, especialmente em seio sagital superior. Então, a gente tem também visualizado na TC sem contraste, a gente vai ter esse material trombótico hiperdenso sendo visualizado ali em região de seio sagital superior, como uma região triangular ou uma região circular, mais hiperdensa na tomografia sem contraste. Na TC com contraste, né, a partir da injeção do meio de contraste, a gente pode visualizar o sinal do delta vazio,
que vai representar justamente uma falta de enchimento do seio sagital superior. Então, se a gente vê aqui essas TCs contrastadas, a gente percebe que a gente tem uma região externa que está sendo captante, que está realçando, que seria justamente a dura mata captante, e a gente tem uma região interna em que a gente não realça, em que não está tendo realce, que significaria justamente essa região trombosada, esse trombo que não capta contraste, e aí forma esse sinal que se conhece como sinal do delta vazio. Aqui também a gente consegue observar bem isso. Na parte interna, não capta, não realça, e está limitado ali pela dura mata captante de contraste. Quanto aos sinais indiretos, eles estão mais relacionados com lesões parenquimatosas mesmo, então a gente pode ter hipodensidades relacionadas a infartos venosos ou edema cerebral, a gente pode ter hiperdensidades relacionadas a processos hemorrágicos. Como eu falei, é muito importante para descartar outras possíveis causas. Nos casos em que a TC de crânio seja normal, que é o que acontece em 30% dos pacientes, a gente pode utilizar a angio-TC. A angio-TC ela vai permitir a gente visualizar, né, o fluxo venoso, visualizar regiões em que a gente esteja tendo falha desse fluxo, em que esteja tendo prejuízo da circulação venosa. Ele pode ser muito bom para a avaliação desses pacientes. Pode-se utilizar também ressonância magnética de crânio associada à angiorressonância. Como eu já tinha dito, o Merri ele traz que angio-RM e angio-TC não parecem ser superiores uma à outra, ambas poderiam ser utilizadas, mas a gente sabe que a ressonância magnética de crânio é um exame um pouco menos acessível, né, um pouco menos disponível e também tem uma demora maior nos seus resultados, mas seria um exame mais sensível e que o sinal ele vai depender basicamente da idade do trombo. Então, tem essa tabelinha aqui, o sinal do trombo ele vai variar de acordo com a sua idade. Então, em fases mais agudas da doença, ali, até 3, 5 dias do aparecimento dos sintomas, esse trombo, ele ainda está mais isointenso, né? Então, ele aparece mais escurinho, ou isointenso ou hipointenso, tanto em T1 quanto em T2. Nas fases subagudas, que vai ali de 5 até 14 dias, alguns lugares falam até 30 dias, a gente já vai ter um trombo que vai estar mais hiperintenso, tanto em T1 e começa a ficar mais hiperintenso em T2 também. E nas fases mais crônicas, acima de 14 dias, a gente tem um trombo que volta a ser hipointenso. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue perceber em ressonância magnética, né, na sequência T1, a gente tem aqui na região de seio sagital superior, a gente consegue perceber essas regiões de isointensidade, que correspondem justamente a material trombosado. E essa trombose ela é confirmada por essa angio-RM que mostra a interrupção do fluxo sanguíneo por esse seio sagital superior. Na RM, a gente também consegue perceber lesões parenquimatosas. Então, por exemplo, a gente tem os infartos venosos e as regiões de edema mais hipointensas em T1 e hiperintensas em T2. E os infartos hemorrágicos, eles tendem a ser hiperintensos tanto em T1 quanto em T2, que é o que a gente pode observar aqui. A gente tem uma hiperintensidade tanto em T1 quanto em T2, decorrente de um infarto venoso hemorrágico. Pode ser feito também uma angiografia convencional, mas é um exame que era mais utilizado antigamente, era considerado como padrão ouro, né? Mas por ser um exame mais invasivo, tem deixado de ser utilizado com tanta frequência, principalmente porque a gente tem hoje outros exames tão acurados como o angio-RM e o angio-TC, mas vai ser reservado para alguns pacientes, como, por exemplo, pacientes que têm quadros muito sugestivos de TVC, nos quais a angio-TC ou a angio-RM foram inconclusivas, ou então naqueles pacientes que já vão ter necessidade de passar por uma terapia endovascular. Então, já seriam submetidos de toda forma a um procedimento mais invasivo. Vale ressaltar que, às vezes, alguns pacientes eles podem apresentar algumas variações anatômicas normais, como, por exemplo, hipoplasia ou aplasia de alguns seios venosos, ou até mesmo duplicação de alguns seios. Isso pode causar uma dificuldade diagnóstica, né, com relação a esse quadro. E aqui a gente tem uma imagem de angiografia que justamente nos mostra a percepção que a gente tem, né, de redução de fluxo sanguíneo, de bloqueio de fluxo sanguíneo, também em seio sagital superior, e é possível identificar também um engurgitamento dos vasos colaterais justamente por conta desse bloqueio que aconteceu nesse seio principal aqui. A gente pode fazer também alguns exames laboratoriais para fazer esse diagnóstico, mas não existe nenhum exame que seja específico para TVC. Recomenda-se basicamente alguns exames gerais, como hemograma, coagulograma e avaliação de hipercoagulabilidade. Lembrando que, como o tratamento de TVC vai ser anticoagulação, a gente sempre deve fazer esses exames antes de iniciar o tratamento, porque a anticoagulação ela pode acabar interferindo com o resultado. Além disso, é sempre importante fazer exames mais específicos, mais direcionados para a gente detectar o fator etiológico e poder fazer o correto tratamento, para que a gente previna a recorrência de novos episódios e reduza a mortalidade nesses pacientes. E a gente tem o dedímero.
que seria um marcador importante, né? Ele basicamente é resultado da degradação da fibrina, e ele está bem elevado em situação de trombose venosa profunda, sendo um importante marcador de preditivo negativo na TVP. Quanto à trombose venosa cerebral, o dedímero ele serve como um auxílio ao diagnóstico. Então, um paciente que tem um quadro pouco sugestivo, ele está com um dedímero normal, isso confirma a nossa suspeita de que não seja TVC. Um paciente que está com um quadro muito sugestivo de TVC e que tem um dedímero elevado, isso também confirma, nos ajuda a confirmar a nossa suspeita de TVC. No entanto, um paciente que tem dedímero normal, mas que tem uma suspeita muito alta para trombose venosa cerebral, o fato do dedímero vir normal não exclui, né, não exclui a possibilidade da gente fazer uma investigação mais aprofundada para o diagnóstico de trombose venosa cerebral. Então, o dedímero ele seria mais um auxílio, ele não seria um exame confirmatório. Por fim, o tratamento vai se basear ali em anticoagulação, tanto anticoagulação aguda quanto anticoagulação de manutenção e tratamento da causa de base, como eu havia dito. E o objetivo principal desse tratamento vai ser recanalizar o seio que foi trombosado, evitar a propagação do trombo e prevenir recorrências, seja na forma de trombose cerebral, ou trombose venosa profunda, ou tromboembolismo pulmonar. Iniciando pela anticoagulação aguda, ela deve ser instituída imediatamente após o diagnóstico e é feita com heparina. Pode ser feita tanto com heparina não fracionada ou com heparina de baixo peso molecular, mas existe uma predileção, né, uma preferência por se fazer com heparina de baixo peso molecular, porque evidências sugerem que ela parece estar relacionada com o melhor desfecho de mortalidade para esses pacientes. Mas no caso de pacientes que não possam fazer uso de heparina de baixo peso molecular, como, por exemplo, pacientes que têm insuficiências renais graves, ou pacientes que precisam ter uma rápida reversão do efeito anticoagulante, porque vão ser submetidos a um procedimento neurocirúrgico, por exemplo, a gente pode estar utilizando a heparina não fracionada, porque essa heparina não fracionada ela tem uma meia-vida mais curta, porque ela é feita intravenosa. Então, a heparina não fracionada ela é feita intravenosa, né, com bolus inicial mais infusão contínua, e a heparina de baixo peso molecular ela é feita ali pela via subcutânea, com 1 miligrama por quilo a cada 12 horas. Nesses pacientes, a gente vai fazer a anticoagulação com a dose terapêutica plena, mesmo que o paciente ele tenha tido transformação hemorrágica, né, que ele esteja apresentando hemorragias cerebrais por conta desse quadro de TVC, a gente faz com a dose plena, porque leva-se em consideração que essa hemorragia que o paciente está apresentando é por conta da presença daquele trombo ali que está aumentando a pressão venosa. Então, se a gente não tiver mais aquele trombo, a gente normaliza a pressão venosa, a gente reduz a hemorragia nesses pacientes. Então, mesmo pacientes que estejam com processos hemorrágicos devem ser anticoagulados com dose plena. Quanto à terapia endovascular, a trombectomia, existe uma certa controvérsia, mas o indicado é que os pacientes que estão passando por anticoagulação aguda e não estão tendo melhora do seu quadro clínico, estão tendo uma piora progressiva, a despeito desse uso de heparina, eles devam ser tratados com a terapia fibrinolítica direta ou com trombectomia mecânica. Parece haver benefício para esses pacientes. E o tratamento cirúrgico aberto ele é reservado para pouquíssimos pacientes, nos quais a gente tem um inchaço cerebral tão importante, um edema cerebral tão importante, que o paciente começa a ter sinais clínicos e radiológicos de herniação. Aí, para melhorar, para descomprimir o cérebro desse paciente, a gente pode estar sendo realizada a hemicraniectomia descompressiva para melhorar o desfecho clínico desse paciente. Quanto ao tratamento de manutenção, ele é feito com anticoagulantes orais, então, preferencialmente ali os antagonistas de vitamina K, então varfarina. Por quanto tempo esse tratamento de manutenção vai ser feito? Por 3 a 12 meses, e aí varia de acordo com a apresentação do paciente. Se foi um paciente no qual se conseguiu identificar um fator etiológico que é rapidamente corrigível, de 3 a 6 meses de manutenção. Se foi um paciente no qual o fator etiológico não foi identificado, aí mantém-se por 6 a 12 meses. No caso de pacientes que têm um fator etiológico subjacente que é de alto risco, então pacientes, por exemplo, que têm trombofilias genéticas, esses pacientes eles precisam receber esse tratamento de manutenção por um tempo mais prolongado e até mesmo permanentemente. Lembrando que a varfarina é uma medicação que tem uma resposta dose-efeito bastante variável, tem uma janela terapêutica curta, então é sempre importante estar fazendo o controle dessa anticoagulação com o tempo de protrombina, com razão de normatização internacional, que deve ser mantida ali na faixa de 2 a 3. Se for acima de 3, o paciente ele tem um risco maior de sangramento. Se for abaixo de 2, o paciente ele tem um risco maior para trombose.
E existe uma controvérsia importante sobre o uso dos novos anticoagulantes orais, né, que são medicamentos de ação direta. Eles são mais seguros, né, do que a varfarina, não tem tanta variação nessa dose-resposta, não precisa desse controle estrito com RNI, mas não existem evidências muito robustas do seu uso em pacientes com trombose venosa cerebral. Então, hoje em dia já tem alguns estudos que tentam mostrar a eficácia desses medicamentos, mas ainda não é tão recomendado para pacientes com trombose venosa cerebral, especialmente grave, por conta de ausência de evidências mesmo. Quanto ao tratamento sintomático e profilaxia para esses pacientes, a gente vai tratar quaisquer sintomas que o paciente ele venha apresentar. Então, pacientes que desenvolvem quadros convulsivos, a gente utiliza antiepilépticos, ressaltando que os antiepilépticos eles não devem ser utilizados como profilaxia, só se o paciente apresentar um quadro convulsivo. O paciente tem hipertensão intracraniana sintomática, então a gente pode adotar medidas para tentar melhorar essa pressão, como, por exemplo, a elevação da cabeceira do leito, uso de terapia osmótica. É uma mulher jovem que está ali em idade fértil. Como é que a gente vai fazer a anticoncepção dessa paciente? Sempre lembrando que é prudente evitar contraceptivos combinados, especialmente os orais. E no caso de mulheres gestantes, né, ou mulheres que tiveram TVC durante gestação, ou que estão gestantes e tiveram um histórico de TVC prévia, também parece ser prudente a gente fazer uma profilaxia com heparina de baixo peso molecular durante gestações futuras e também durante o puerpério. Sobre o prognóstico dessa condição, sabe-se que é um prognóstico bem positivo. Os dados do DSCVT trazem que 87% dos pacientes se recuperam completamente, né? Então, somente uma parcela de 8% ali dos pacientes vai ter desfechos de mortalidade bem significativos. Existem alguns fatores que são preditores de um pior prognóstico. Então, um paciente que é do sexo masculino, que teve TVC com a idade superior a 37 anos, que durante o quadro apresentou um déficit neurológico significativo, ficou em estado comatoso ou apresentou crises epilépticas, esses pacientes eles costumam estar relacionados a um pior prognóstico. E também, quando a gente pensa em mortalidade pela TVC, a gente tem diferentes causas, né? Se a gente está falando da fase aguda ou de fases mais tardias. Na fase aguda, a principal causa de mortalidade vai ser a herniação cerebral, por conta do edema, de edema pronunciado. E na fase mais tardia, a gente tem que a principal causa vai ser a própria causa subjacente que causou o TVC. Então, um fator etiológico relacionado ao TVC. Por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico desse fator etiológico e tratá-lo sempre que possível, para que a gente possa prevenir essa mortalidade tardia nesses pacientes. Bom, gente, foi isso. É um tema não é tão extenso, mas é um tema bem importante da gente estar abordando. Sessão excelente, Carol. A sua didática sempre se dá show quando você apresenta a sessão. É muito bom sempre te ouvir, ensinar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat ou mesmo ligar o microfone para a gente poder tirar com nossos professores. Eu tenho uma dúvida em relação que o paciente muitas vezes pode ter dentro da clínica, né, a hipertensão intracraniana. Como seria o manejo, além do que a Carol já falou, em relação se usa corticoide ou não, ou somente aquelas medidas mais de elevação de cabeceira, já seria suficiente? Se o doutor Ian ou o doutor Tarso puder responder. Olá, boa noite. Não, Tassi, fica à vontade. Eu vi que você liga o microfone no mesmo momento que eu. Boa noite, todo mundo. Parabéns, Carolina. Excelente sessão. Muito didática, muito completa a sua revisão sobre o tema. E eu vou deixar a Tassi à vontade, depois eu faço alguns comentários. Não, Iana, eu bati o dedo sem querer, na verdade, no microfone. Tudo bem, Tassi? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu também, já aproveitando que eu estou falando, reitero para a Carolina aí que a sessão dela foi de altíssimo nível, viu? Parabéns. Eu acho que eu não teria feito uma aula melhor do que essa, não, entendeu? Né? Tá bem completa, com todas revisão anatômica bem feita, todo o sequenciamento de aula muito bem estruturado. Eu acho que não deixou de cobrir nada, entendeu, né? Parabéns mesmo, entendeu? A aula, assim, é nível de congresso. Concordo. Não, respondendo essa pergunta que alguém fez a respeito do manejo da hipertensão intracraniana, que, como a gente viu, é uma das síndromes mais comuns, né, relacionadas
guardadas as idades diferentes, mas acaba sendo, de forma geral, uma clínica que a gente vê nesses pacientes, a gente vai abordar como outras síndromes de hipertensão intracraniana, não tem nenhuma recomendação específica. O uso do corticoide não é recomendado na trombose venosa cerebral. Na verdade, se a gente pensar em síndrome de hipertensão intracraniana de forma mais ampla, a gente tem duas recomendações formais, né, em relação ao uso do corticoide. Um, os tumores, tem aquele efeito de massa mesmo significativo, e também as infecções, né? Então, trombose venosa cerebral não entraria mesmo como indicação de uso de corticoide, e o restante da abordagem, de forma geral, como se é feito em outras síndromes de hipertensão intracraniana, tá? Não tem nenhuma recomendação especial, não. Eu queria fazer só alguns comentários, se vocês não se importarem. Eu acho que é sempre bom a gente trazer um pouquinho da prática, né? Porque às vezes vocês leem assim no livro, eu fico às vezes com um pouquinho de dúvida. Então, só algumas coisas que eu acho que é importante. Sempre que eu vejo essas aulas que começam falando, eu acho que Tassi pode ter a mesma impressão que eu, depois você comenta, Tassi, que é um quadro bastante incomum, que a gente não vê muito. Eu fico com a sensação assim, será que realmente é tão incomum, a gente diagnostica pouco, né? Eu fico um pouco apreensiva assim, com esse dado. Então, a estimativa é que em hospitais de grande porte se vejam de 5 a 10 casos por ano. Se a gente pensar em outras condições neurológicas, tem umas mais incomuns do que a trombose venosa cerebral. E eu suspeito que existam mais casos que a gente não diagnostica. Porque, como vocês falaram, né, existe uma possibilidade imensa de manifestações clínicas. Então, até que ponto a gente tem diagnosticado, né? Sobretudo os clínicos gerais, hospitais que não têm neurologista. Vocês falaram um pouquinho do Covid, né? Carolina comentou do Covid, né? Tem um estudo que foi feito com milhares de pacientes internados, eles viram a prevalência menor que 0,1%, mas realmente é algo que merece ser citado, porque existem as complicações trombóticas do Covid, mas por algum motivo a trombose venosa cerebral não é tão comum quanto outras complicações trombóticas, né? A gente não sabe exatamente por quê. E uma outra coisa, existe a VIT, né, que é uma condição nova aí que tem se estudado, que é a trombocitopenia trombótica relacionada com a vacina, né, do Covid, principalmente a AstraZeneca e a Janssen, que acontece de 5 a 30 dias após a vacina, que tem se estudado provavelmente com a formação de anticorpos contra as plaquetas, né, o PF4. Então, por isso, inclusive, que o tratamento é um pouquinho diferente, né, usa-se mais imunoglobulina, enfim, estudos diretos ao anticoagulante oral direto, enfim. Então, essa condição é relacionada com o Covid que está sendo discutida bastante, né, ultimamente. Uma coisa importante sobre o fator de risco, que você falou vários importantes, inclusive as questões genéticas, trombofilias, é interessante que 50% dos pacientes têm mais de um fator relacionado com a trombose venosa cerebral. Isso é importante porque às vezes a gente vê um fator muito óbvio, né, de cara, uma mulher no puerpério, ou uma mulher em uso de anticoncepcional oral, então são fatores de risco gênero específicos, que inclusive conferem um melhor prognóstico. E a gente, às vezes, não procura outras coisas. Eu já sei, é por isso mesmo e pronto. A gente não deve fazer isso. Mesmo que haja um fator de risco meio óbvio, a gente deve prosseguir com a propedêutica completa, porque em 50% dos casos a gente se surpreende com outro fator, tá? Só para vocês ficarem como dica. Outra coisa que você falou sobre manifestação clínica, você falou em thunderclap, né? Você falou a súbita entrovoada, que o principal diagnóstico diferencial, claro, é hemorragia subaracnoide. Não vamos esquecer que a trombose venosa cerebral pode se manifestar como hemorragia subaracnoide. Então, às vezes, a gente fica procurando, pensando só no aneurisma, né, como causa da hemorragia subaracnoide, na verdade, a própria trombose venosa cerebral pode ser uma causa, tá? Então, pode ser uma HSA mesmo, mas de várias etiologias, né? Só para terminar, você falou da tomografia de crânio, né, que realmente é o que a gente tem mais acessível nas emergências, sem dúvida, e que a gente tem uma acurácia muito boa da angiotomografia venosa, né, de crânio, 90% a 100%, então a gente realmente pede, ela realmente é segura de se pedir. Talvez uma situação que a gente prefira a ressonância, a angiorressonância venosa, é quando a gente tem uma suspeita de tromboses muito profundas, de seios venosos profundos ou de veias corticais. Nesse caso específico, parece que a angio-TC venosa não é tão acurada para ver esse tipo, mas como não são a maioria, né, a grande maioria é o transverso ou sagital superior, a angio-TC realmente dá conta do recado, a gente costuma pedir realmente ela, mas só colocando essa observaçãozinha aí, que de repente a angio-TC pode não ver essas localizações mais profundas, tá? Outra coisa importantíssima da ressonância é que Carolina também citou muito bem que existem os pitfalls, né? A gente às vezes acha que ali tem um trombo e na verdade é uma hipoplasia congênita do seio transverso, por exemplo, né? Não raro a gente vê um lado mais fino do que o outro. Isso não quer dizer que tem um trombo ali. E às vezes quando a gente faz anjo-TC ou até mesmo anjo-ressonância venosa, a gente só vê uma falha de enchimento.
a gente fica pensando, será que isso é alguma hipoplasia congênita? O que que é? Ou até a granulação aracnoide, às vezes ela aparece como uma coisa meio abauladinha de falha de enchimento, dá a impressão que até pode ser um trombo. Como é que a gente pode diferenciar essas situações? Quando a gente pede a ressonância, uma sequência específica, chamada de T2 estrela, o gradiente eco, que a gente vê, é uma sequência que deixa mais escuro tudo que for ou sangue, né, ou produto de degradação de hemoglobina, ou então cálcio. Aqui, como a gente não está pensando em cálcio, a gente vai ver o sangue. Então, por exemplo, numa região com seio transverso mais fininho do que o outro, quando a gente faz a sequência da ressonância, a gente consegue ver se aquele fininho não é, na verdade, uma falha de enchimento, é porque ele realmente é mais hipoplástico, ou se tem um trombo ali, e o trombo aparece mais preto, nesse caso, nessa sequência de ressonância. Então, é uma das situações, né, que a ressonância realmente pode acrescentar para a gente alguma informação. É muito importante entender a diferença, né, na tomografia do infarto venoso e do infarto arterial, do AVC isquêmico. Eu acho que isso é com o olho mesmo, vocês vão treinar. Então a gente às vezes vê a imagem, a gente sabe que aquilo não é arterial, não respeita o território de nenhuma artéria, poupa o córtex, tem uma impressão mais digitiforme do que em cunha, né, que é mais um padrão arterial. Então esse mesmo com ATC comum, né, a gente pode já ter um sinal indireto que aquilo não é um AVC arterial mesmo, não é isquemia arterial, tá? E só para terminar, você falou também a respeito do tratamento, né? Tem um estudo que saiu agora em 2019, que é o ReSPECT CVT Trial de setembro de 2019, comparando, né, a dabigatrana, 150 de 12 em 12, com o Marevan, após a fase aguda, né, após a fase de uso da heparina. E esse estudo acabou autorizando a gente a utilizar a dabigatrana, assim, como opção, tá? É um estudo que não tem tantos estudos assim, realmente esse foi o que nos autorizou a usar, e a gente, na prática, tem utilizado e tem visto boas respostas, né? Em substituição ao Marevan, que realmente é uma medicação muito difícil de se lidar por esse perfil que vocês falaram aí, farmacodinâmico, farmacocinético, que é bem complicado mesmo. Então, a gente hoje pode usar, a gente sabe que no mínimo 3 meses, né? E outra coisa importante, só para finalizar mesmo, a profilaxia de crises, né, vocês comentaram bem, é importante porque uma porcentagem boa dos pacientes chega realmente com crise convulsiva, você falou 40%, né, então a gente vai evitar, na medida do possível, a fenitoína como medicação. Se o paciente teve uma crise, a gente tem indicação realmente de evitar uma segunda crise, mas vamos evitar a fenitoína porque ela é um potente inibidor hepático, ela induz, na verdade, o metabolismo de várias outras medicações pelo fígado e baixa o nível sérico, inclusive dos anticoagulantes. Então vamos tentar ou o valproato, que é o que a gente tem no SUS, né, o ácido valproico, ou se a gente puder, o levetiracetam, tá? Pelo menos nessa fase inicial, nos primeiros meses. Era isso, as observações que eu queria fazer. Obrigada pelas observações e obrigada também pelos elogios de vocês. Muito boas observações. Dr. Tarsis, quer fazer algumas considerações também? Boa noite. Não tenho nada mais a acrescentar. A Iana acho dissecou tudo o que tinha, acho, de acrescentar aí, né? A aula dela foi muito boa, né? Muito bem feita. Eu realmente, assim, a única coisa que eu ia pontuar, ela pontuou no final, que é justamente o estudo que agora permite que a gente use a dabigatrana, né, como anticoagulante. De fato, a gente tem utilizado, né, a gente vê na prática algumas pessoas utilizando outros anticoagulantes até, né, na verdade, mas a gente não tem embasamento, na verdade, do ponto de vista científico. Mas a gente vê muito, na verdade, né, eu tenho pegado alguns pacientes que já vêm de tratamento de fora do hospital usando, às vezes, outros anticoagulantes, né, que não são indutores da vitamina K, né, os mais novos, mas o que a gente tem mesmo aí, cientificamente comprovado, é da dabigatrana, e aqui deve ser utilizado, né, que é vendido como Pradaxa, na verdade, no mercado, né. Fora isso aí, nada mais a acrescentar, acho que é isso daí, entendeu, né, ficar atento às hipoplasias, as complicações tardias também que podem acontecer, às vezes, da trombose venosa, né? Às vezes a gente tem alguns pacientes que podem desenvolver uma síndrome, que é a síndrome de hipertensão intracraniana idiopática, né? Que a gente chama de pseudotumor cerebral, às vezes secundária à estenose, né, residual de seio venoso, né? E isso pode acontecer pós-trombose, né? A trombose, às vezes, ela modifica o padrão do seio, da drenagem do seio, e isso pode favorecer
pode favorecer o início dessa síndrome, né? Que é um paciente cursa com hipertensão intracraniana, papiledema, né? Alteração visual, né? E em alguns casos, a indicação, às vezes, de correção intravascular através da hemodinâmica, né? Até tem um testezinho que eles fazem medindo a pressão pré e pós, né? Na verdade, estenótica, né? Eles colocam um catetezinho lá para poder medir e veem se existe essa diferença, na verdade, de potencial de pressão. E se houver, eles podem fazer colocar um stent, né, nesse seio para poder dilatar. Então, isso seria uma complicação tardia que eventualmente pode acontecer, né, nesses pacientes. Mas que é isso daí. Fora isso, tá tudo coberto, tudo muito bem dito, na verdade. Eu não tenho nada a dizer, não. Uma dúvida que surgiu durante a apresentação. A maioria, Carol já tinha tirado durante o percurso, mas uma que ficou é em relação. Ela até falou, né, que muitas vezes o quadro clínico da TVC pode até ser muito semelhante com o do AVC, do AVE. Então, um paciente que chega na emergência, por exemplo, com cefaleia, com hemiparesia, com afasia, e a gente faz a TC. Tanto a TVC pode vir uma TC normal, né, na fase inicial, como também o AVE. Então, como é que a gente faria o manejo assim? A gente pensaria mais nos fatores de risco desse paciente que chega na emergência para a gente poder orientar a terapêutica quando a imagem ela não colabora, né, com a nossa suspeita. Quer responder, Ana? Fique à vontade. Oi, desculpa, eu tava mexendo aqui, não estava acionando o microfone. Olha só, primeiro, um paciente que chega com uma cefaleia, com déficit focal, como você falou, claro que o paciente pode ter um AVC isquêmico também. Não é tão comum o AVC isquêmico se manifestar, por exemplo, com uma cefaleia súbita intensa, né? Até é mais comum no AVC hemorrágico intraparenquimatoso, mas pode ser também. Então, de fato, são duas hipóteses que a gente tem que colocar, porque o AVC hemorrágico apareceria na primeira tomografia, né? Uma vez que a imagem não aparece na primeira tomografia, a gente tem indicação de repetir a tomografia em seguida, né? E aí, a essa altura, a gente já vai ter colhido a história, já vai saber se o paciente tem fator de risco cardiovascular, então apontando mais para um AVC isquêmico mesmo, ou uma paciente, como a gente falou aqui, um perfil bem diferente, né? Um paciente mais jovem, mas isso realmente não faz a gente bater o martelo, a gente tem que prosseguir com a propedêutica. De fato, ficam duas hipóteses em aberto. Quando a gente repete a tomografia, que a gente tem indicação de repetir nas situações que a gente não vê nada, né, quando a gente não tem ressonância para fazer, a gente repete a tomografia, geralmente pelo menos com 24 a 48 horas, a gente já vai ter alguma alteração. E a gente, como eu falei, possivelmente, se tiver alguma alteração intraparenquimatosa, da trombose venosa cerebral, ela já aparece de uma forma diferente do que um AVC isquêmico apareceria. Como eu falei, o infarto venoso, por exemplo, aparece de forma diferente, poupa mais o córtex, aparece com um formato mais digitiforme, não aquele formato de cunha. Então tem algumas formas de a gente olhar só na tomografia. Mas é claro que a gente vai prosseguir e vai pedir, provavelmente, as angiotomografias. E a gente vai, no caso do AVC isquêmico, a gente tem a indicação de pedir angiotomografia arterial do crânio, e na trombose venosa cerebral, angiotomografia venosa de crânio. Então, quando a gente persiste com essa dúvida, quando a tomografia que a gente repete não ajudou a nortear para um lado ou para o outro, não apareceu nada que ajudasse, a gente pode pedir os dois tipos de angiotomografias, arteriais e venosas, inclusive no mesmo momento. A diferença é só o técnico, que vai calcular o momento que o contraste está na circulação arterial e o momento que está na circulação venosa. Então, não raro, a gente precisa realmente fazer angio-TC arterial e venosa de crânio, quando o quadro deixa mesmo alguma dúvida. Acho que é isso. Perfeito. Eu acho que é isso também, entendeu? Eu concordo plenamente. Agora, sim, tem uma coisa. Nos infartos venosos, assim, como a fisiopatologia é diferente, né? Como a gente costuma ver a fisiopatologia é diferente, não é muito usual, como a Iana falou, assim, os pacientes chegarem, na verdade, com quadros hiperagudos, como a gente vê num quadro arterial, entendeu, né? Por exemplo, se você tem um AVC arterial, usualmente o paciente ele cursa com perda de força imediata. Tipo assim, ele estava fazendo uma coisa. Tanto é que, para a gente trombolizar, a gente pergunta qual foi o último horário que o paciente estava bem, não é verdade? Na trombose venosa, né, que é um outro tipo de fisiopatologia, usualmente quando o paciente já chega no hospital, já tem imagem, na verdade, de hipodensidade presente. Isso se tiver déficit, que eu estou falando, tá? Né? Se for um quadro em que você tem uma trombose que leva, na verdade, a edema
para causar isquemia, você já vai ter imagem presente e hipodensa na tomografia, entendeu? Não é diferente do edema citotóxico, que vai se formar depois, pós-arterial, certo? Porque a imagem do AVC arterial não se forma imediatamente, porque ela é rápida, acabou de ocluir aquele vaso ali, entendeu, né? Que é diferente do que acontece na fisiopatologia venosa. A veia, ela oclui e ela vai aos poucos, na verdade, acumulando sangue naquela região e causando edema que vai causar um infarto, certo? Então, o mais comum é você já ter na imagem presente hipodensidade nesses pacientes com infarto venoso, né? Diferente do infarto arterial. Agora, o paciente que tem trombose venosa pode ter uma tomografia normal? Pode. Mas aí, usualmente, ele vai ter cefaleia ou vai ter algum outro sintoma, entendeu, né? Agora, se tiver sintoma focal, a probabilidade dele ter imagem alterada é muito alta, entendeu? Né? Dele já ter uma hipodensidade. E aí vai ser um red flag para você, porque você vai dizer, poxa, como que esse cara tá aqui, entendeu? Tá com essa hipodensidade. Usualmente a hipodensidade, como a Ana falou, é bem diferente, né? Uma coisa que chama atenção é que são hipodensidades perissagitais. Você vai ver usualmente aquela hipodensidade perto do seio sagital, né? Nas laterais do seio sagital, do seio sagital. Podem ser bilaterais, que chama atenção para não ser arterial, porque é muito pouco usual você ter uma oclusão arterial bilateral, né? Então você vai dizer, poxa, tem duas hipodensidades, uma de um lado, outra do outro, da região sagital. Isso não é artéria, né? Até que prove o contrário é alguma outra coisa, né? Ou então vai ser uma imagem, como a Ana falou, né? Com um padrão de edema vasoagênico, que Carol mostrou bem na aula dela, né? Que usualmente fica com um padrão digitiforme, pegando substância branca, substância cinzenta geralmente polpada, né? Com sinal de sangue de transformação já presente também, que é uma coisa que chama atenção, né? Para trombose venosa, né? Então essas coisas vão chamar atenção para você pensar na possibilidade de estar diante de um quadro venoso, na verdade, e não arterial, né? Usualmente você não vai ter imagem normal nesses casos, como tiver déficit focal, certo? Tirou bem a dúvida. Se vocês não tiverem mais nenhuma consideração, a gente agradece muito a presença. A sessão já foi de excelência, né? E contar com a presença de vocês dois para auxiliar a gente nesse raciocínio clínico, essa discussão em final de sessão, contribui muito para a gente firmar mais nossos conhecimentos, né? Que já foi dado na sessão. Então a gente agradece muito a presença de vocês dois aqui. E, novamente, eu parabenizo também a sessão de Carol, que foi muito boa. Obrigada, gente. Parabéns, Carol, viu? Obrigado pelo convite e agradeço muito, viu? E parabéns pela sessão de vocês, viu? Muito legal, bem feita, bem conduzida, viu? Então, todos de parabéns. Parabéns a Ana também aí, que é a professora de vocês aí, que tá ensinando vocês sempre, viu? Um beijo, viu, Ana? Abração pra vocês aí, viu? Um abraço, Tassos. Obrigada também a todos pelo convite. Como sempre, sempre que eu posso, eu estou aqui presente. É sempre um prazer. Obrigada, Ana. A gente se vê, então, daqui a 15 dias com uma sessão de hemorragia subaracnoide e aneurismas. Então, até mais e muito obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.